Glória a Jesus, glória ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos. Vamos de pé ainda, abrirmos a palavra de Deus, o Evangelho segundo João, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 35 ao 39. Evangelho segundo João, capítulo 1, dos versos 35 ao 39. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Vamos ler? Diz assim as Santas Escrituras: No dia seguinte, João estava novamente ali, com 2 dos seus discípulos. E olhando para Jesus, enquanto ele caminhava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos o ouviram falar, e eles seguiram a Jesus. Então Jesus virou-se, e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido significa mestre, onde tu moras? E ele disse-lhes: Vinde e vereis. Eles foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca da hora 10ª. Amém? Podemos sentar, meus irmãos? Amados, eu vou pedir que todos que estão me ouvindo agora prestem muita atenção nessa mensagem de hoje, porque ela é para todos nós. Uma das coisas que me impressiona demais na pessoa de Deus, é o fato dele usar pessoas insignificantes, gente sem expressão nenhuma, para mostrar a tua verdade, falar de si mesmo, trazer sua palavra. E eu estou dizendo isso, amados, porque esta mensagem Deus a me deu ontem de tarde. Semana inteira eu não tive nada, eu já estava ficando num desespero só. O Carlos falou aqui muito bem, isso é um critério. Não é um critério nosso, mas é o critério que a Bíblia nos diz, que nós devemos ter o temor de Deus no nosso coração. Então não é aquele negócio de sobre o que eu falarei dia tal. Não é sobre o que eu falarei, é sobre o que, Senhor, tu queres falar. E aí você tem que ficar na espera, porque tem que esperar ele falar. Amém? E às vezes na correria do dia a dia, né, no meio das coisas que estão acontecendo, sua antena está meio torta, né? Não está muito bem apontada para o céu, e às vezes Deus está falando, mas você não está captando. Comigo foi mais ou menos assim. Por isso que eu digo para vocês, é impressionante, porque como Deus tem misericórdia de nós, né? Seria vergonhoso para mim chegar para vocês hoje e falar assim: não me atrevo a falar nada hoje porque eu não recebi nada de Deus, né? Íamos ficar aqui recitando versículos da Bíblia. Mas Deus teve misericórdia de mim e muito mais de vocês, porque é a igreja dele, não é a minha igreja, é a igreja do Senhor Jesus. Amém? E por ele ter misericórdia de todos nós, ele me deu essa palavra. Essa palavra, ela é muito importante e peço que vocês prestem muita atenção nela. Pois bem, aqui nós temos um texto onde fala de 4 personagens. Nós temos aqui João Batista, nós temos 2 discípulos de João Batista, um deles era André, irmão de Pedro, do apóstolo Pedro, e o outro grande personagem, o Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos o quê? Que durante todo o seu ministério, Jesus sempre foi seguido por grandes multidões. Jesus sempre estava cercado de multidões. Então a gente vê na Bíblia, mas a gente não dimensiona esse negócio. Gente, certa feita ele alimentou 5.000 pessoas, mas só como o homem era contado nesse tempo, não se contavam mulheres e crianças,
vocês tentem imaginar a quantidade de pessoas que estavam ali e que Jesus alimentou. Da outra vez foram 4.000. Certa feita Jesus estava indo para casa e ficou até tarde, porque na frente da casa dele tinha uma multidão enorme. Quando Jesus acordava, já tinha uma multidão esperando ele. Então Jesus era cercado de multidões o tempo todo. Essa era uma realidade da vida de Jesus. Jesus era cercado por pessoas de todos os segmentos da sociedade. Era cercado por pessoas ricas, por pessoas pobres, por autoridades, né? Sabemos que Herodes era um cara que queria conhecer Jesus a qualquer custo. E quando Pilatos mandou Jesus para falar com Herodes, Herodes pulou dessa altura de alegria. Finalmente eu vou conhecer Jesus. Jesus era cercado de pessoas simples, mas também era cercado de mestres, dos mestres da lei da época. Hoje não é diferente. Jesus continua cercado de multidões. Só que hoje não são milhares, hoje são milhões, bilhões. Todos os dias tem um monte de gente na porta do céu batendo lá. Jesus abre a porta do céu, está aquela multidão ali aguardando ele para alguma coisa. É esse o quadro que nós temos que ter na nossa mente. Jesus continua cercado das mesmas multidões. E aí, meus irmãos? Jesus faz a seguinte pergunta para aqueles 2 discípulos. Vocês imaginem só, está João Batista aqui, Jesus passa, está João Batista, os 2 discípulos, um deles era o André, irmão do Pedro. Aí Jesus passa. No que Jesus passa, João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Os discípulos ouviram aquilo que João Batista falou, porque eles eram discípulos de João Batista. E eles, naquele momento, na mesma hora, começaram a seguir Jesus. Começaram a ir atrás de Jesus. E num determinado momento, Jesus se vira para os 2 discípulos e diz para eles: o que vocês estão buscando? O que buscais? O que vocês estão querendo? É uma pergunta desconcertante. Para você pensar, eles não tinham intimidade com Jesus ainda, não conheciam Jesus ali no dia a dia, não havia uma amizade, eles poderiam até conhecer Jesus de vista, mas naquele momento eles foram desconcertados com essa pergunta. Jesus quebrou eles. O que vocês estão buscando? E aí, um dos discípulos se vira para Jesus e disse, desconcertadamente, falou assim: Senhor, não, nós queremos saber onde é que o Senhor mora. Diz para a gente onde o Senhor mora. Aí Jesus chega para eles e diz: venham comigo, eu vou mostrar a vocês. Quer dizer, parece uma coisa meio desconexa, algo sem sentido, porque na realidade eles não queriam saber onde Jesus morava. Eles queriam seguir Jesus, eles queriam acompanhá-lo, ver um pouco dos milagres que ele fazia. E quando Jesus faz essa pergunta desconcertante, eles saem com essa desculpa. Mas olha que coisa interessante. Nós aprendemos, ou pelo menos eu procurei mostrar para vocês, que quando Jesus quer consertar algo nas nossas vidas, em alguns momentos e algumas vezes, ele começa fazendo-nos uma pergunta. Já pararam para perceber isso? Você às vezes está meio torto, está fazendo alguma coisa que não convém fazer, ou agiu de uma maneira fora dos padrões da palavra, e aí o Espírito Santo chega para você e diz assim: é razoável isso que você fez? É assim mesmo? Funciona assim? O Espírito Santo nos chama a atenção de uma maneira educada, doce, né? Tentando nos trazer para a razão, mas ele começa nos fazendo uma pergunta. Então eu aprendi uma coisa
não é algo que eu aprendi há muito tempo, tem algum tempo, mas não é uma coisa de muito tempo. Jesus, quando quer consertar algo nas nossas vidas, ele começa nos indagando sobre aquilo. Então esse é um bom princípio para nós meditarmos nele. E aí, Jesus viu alguma coisa ali na vida daqueles dois homens que precisava ser mudada. Jesus queria consertar algo no íntimo deles, no dia a dia deles. No texto sagrado que nós lemos, vemos alguns princípios e princípios importantes que eu gostaria mais uma vez de ressaltar, que os irmãos prestassem atenção nisso. Princípios importantes que nos norteiam nesse sentido, que nos mostra, tá, que Jesus, existe algo em nós, sempre existe algo em nós que Jesus quer alinhar com a palavra dele, e ele sempre vai estar nos falando. Eu sempre sou do seguinte pensamento, que quando eu abro a minha Bíblia, eu estou sendo confrontado pela palavra de Deus. De alguma maneira, eu estou sendo confrontado pela vontade de Deus. Alguma coisa vai acontecer naquele momento quando eu abro a Bíblia, e foi o que aconteceu comigo quando eu li esse texto, que Deus vai chegar para mim e falar assim, algo precisa ser arrumado em você. Porque, irmãos, é o que eu tenho falado aqui, nossas vidas vão precisar sempre, a todo momento, de uma correção de rota. Nós sempre teremos a nossa rota alinhada, aprumada, na direção certa, que é o céu. E para isso, a palavra de Deus sempre irá nos confrontar. Por quê? Porque a nossa tendência é para o mal, é para fazer coisas que não convém ser feitas. E aí o Senhor Jesus vem, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer com Ele em breve. Então, para isso, Ele vai nos alinhar segundo a sua palavra. Então, vamos lá. Qual é o primeiro princípio que nós encontramos aqui? Em primeiro lugar, Jesus perguntou porque Ele não está interessado em seguidores, e sim em discípulos. Parem para pensar, tá? No que o texto lá de Mateus, capítulo 28, versos 19 a 20, 28 de 19 a 20 de Mateus, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, que Jesus não quer seguidores, Jesus quer discípulos. E os discípulos, aqueles dois discípulos, começaram a seguir Jesus de uma forma despropositada, querendo saber um pouco mais, mas não com a intenção de ter uma vida dedicada, mudada, não com a intenção de se formar, de ser um discípulo, até mesmo porque os dois eram discípulos de João Batista. Eles já tinham alguém que os discipulava, eles já tinham um rabi, um mestre. Mas Jesus chamava atenção, Jesus provocava isso nas pessoas. Quando ele passava, algo, o ar mudava, alguma coisa acontecia, tem alguma coisa diferente neste homem. E por isso eles seguiram Jesus. Mas aqui a primeira lição que nós aprendemos é essa, que Jesus não está interessado em seguidores, mas em discípulos. E eu busquei na internet algumas diferenças entre discípulos e seguidores. E achei algo muito interessante, mas muito interessante mesmo. Talvez os irmãos já tenham visto isso, mas vale a pena nós lermos aqui. Então, as diferenças são essas. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor se ganha, o discípulo se faz.
O seguidor gosta de afago, cafuné, mão na cabeça. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor entrega parte dos seus desejos, mas o discípulo entrega a sua vida. O seguidor espera que se apontem as tarefas. O discípulo é solícito em tomar responsabilidades. O seguidor quase sempre murmura e reclama. O discípulo obedece e nega-se a si mesmo. O seguidor vale porque soma. O discípulo vale porque multiplica. O seguidor sonha com a igreja ideal. O discípulo se entrega para fazer a igreja real. Continuando. O seguidor diz: que bonito, hein? Não é assim? Que bonito, hein? Que atitude, hein? É o que o seguidor faz. Mas o discípulo diz: eis-me aqui. O seguidor espera por um avivamento na igreja. O discípulo é parte do avivamento. O seguidor é forte soldado da trincheira de defesa. O seguidor é um soldado invasor da trincheira inimiga. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. Achei interessante isso. Mas o discípulo as aproveita para exercitar sua fé. O seguidor é valioso, mas o discípulo é indispensável. Parei para pensar nessas diferenças, meus irmãos, e fiquei surpreso como me enquadrava em muitas dessas coisas faladas aqui. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Está em Lucas capítulo 9, versos 23 e 24. Discípulos, irmãos. Jesus quer discípulos. Seguidor ele tem um monte. Acho interessante que nas últimas eleições presidenciais, uma das coisas que ficou bem marcada, bem divulgada pela mídia, é que o atual presidente só conseguiu chegar ao cargo que ele ocupa hoje por causa do povo evangélico. 50 milhões, 40 e tantos milhões, é o que o IBGE diz que nós somos. 40 milhões, 50 milhões. E com essa força, um homem foi levado à cadeira presidencial. Agora para pensar nisso. No meio desses 50 milhões, quantos discípulos existem? Quantos são os discípulos, meus irmãos? Seguidores são um monte. Você abre a internet, você vai ver seguidor de Jesus, assim, saindo pela janela. Muitos seguidores, poucos discípulos. Porque o discípulo, ele nega-se a si mesmo, ele toma a cruz dele, e a Bíblia diz diariamente, ainda reforça, que não é uma cruz que você toma hoje, a semana que vem você pega de novo. Não é assim. Diariamente você toma a sua cruz. E olha que negar-se a si mesmo e o tomar a cruz são duas coisas completamente relacionadas. Não tem como você renunciar à sua vida sem tomar a cruz de Cristo. E sem seguir com ela. E a Bíblia diz que isso é feito de uma forma diária. O discipulado não é uma coisa fácil, mas Jesus também nunca disse que seria. Ele diz que é possível, porque sem mim nada podeis fazer. Então entendemos o quê? Que com Ele podemos ser discípulos. Com Ele. Sem Ele não. Jesus quer discípulos e não seguidores. Essa é a primeira
coisa que nós aprendemos hoje com esse texto. E quando Jesus se volta para os discípulos e diz: vocês estão buscando o quê? O que realmente vocês querem? Qual é a razão de vocês me seguirem? Com aquela pergunta, Jesus foi lá no centro da alma daqueles dois homens e atingiu a ferida, porque eles estavam seguindo Jesus por qualquer outro motivo, mas não desse jeito, da forma como deveria ser. Irmãos, a voz de Jesus, aquela pergunta que ele fez, ecoa até os nossos dias. É a mesma pergunta que ele está fazendo para a igreja agora. E como eu disse, quando ele quer consertar alguma coisa, ele começa fazendo uma pergunta. E hoje ele está perguntando para a igreja: o que vocês realmente estão buscando? O que vocês estão buscando? Em segundo lugar, Jesus fez essa pergunta para os discípulos, porque ele busca por adoradores que sejam íntimos dele. Outras duas coisas que nós não temos como separar é a adoração a Deus e a intimidade que temos com Ele. Você não tem como adorar a Deus se você não for íntimo dele. Simples assim. Geração de adoradores. Aí aparece o pessoal levantando a mão e não sei o que, aquela coisa toda. Irmãos, a adoração bíblica está muito bem explicitada aqui, que Deus busca. Olha só, isso, como é que eu posso dizer? Isso me choca, isso me fere. Saber que Deus ainda está buscando por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus busca por pessoas que sejam íntimas dele, que tenham intimidade com ele. Intimidade, irmãos, é o que o texto fala. E aí é onde a gente vê isso, nesse texto primeiro que nós lemos aqui em João. Lá em João 4:23, nós temos a referência dessa intimidade, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Existe uma busca. Deus procura incessantemente por pessoas que sejam íntimas dele. Agora vamos olhar para o versículo 37 do capítulo 1 de João. Olha o que está escrito lá. E os dois discípulos o ouviram falar, e eles seguiram Jesus. Os dois discípulos não conheciam Jesus, mas o seguiram, porque João Batista o conhecia de forma profunda. João sabia quem era Jesus. João antecedeu Jesus para preparar o seu caminho. João sabia com quem estava lidando quando ele diz assim: é melhor, é mais importante, é mistério que ele cresça e que eu diminua. João tinha intimidade com Deus e ele sabia disso. E quando ele se refere a Jesus dizendo: eis aí, olha o Cordeiro de Deus passando aí, do lado de vocês, despertou a atenção dos dois discípulos, mas despertou a atenção por causa do que João tinha falado. João conhecia a pessoa de Jesus. João sabia quem era Jesus e a quem ele veio. Qual o propósito e a missão de Jesus? João Batista sabia, mas aqueles dois homens não sabiam. E quando eles começam a seguir a Jesus, o texto diz: os dois não conheciam Jesus, mas o seguiram porque João Batista os conhecia. Foram após Jesus pela experiência de outra pessoa. A ênfase aqui é que tenhamos a nossa própria experiência com Jesus e a intimidade com Ele. Eles estavam indo após Jesus porque eles viram o seu discipulador, eles viram o seu mestre falar da pessoa de Cristo,
viram ele fazendo uma menção honrosa. Olha aí o Cordeiro de Deus. Eles não entenderam essa expressão. Eles não sabiam o que isso significava. Porém, como o seu discipulador disse isso para eles, eles seguiram. Eles foram após Jesus pela experiência que João Batista tinha de intimidade com Deus. E aí vem uma advertência, uma exortação para nós, que precisamos ter a nossa própria experiência com Deus e não basearmos a nossa experiência na que os outros têm. Não é isso. Cristianismo não é isso. Cristianismo é você buscar algo, um relacionamento entre você e Deus. E olha, quer saber de uma coisa? Esse relacionamento é exclusivo. Só cabe a você e Deus. Só vocês dois sabem o que vocês falam, o que vocês conversam, a amizade, o que ela envolve, o amor, o carinho, a atenção. É como num casamento. Quando você está com a sua esposa, ou quando você está com o seu esposo, a intimidade de vocês só importa a vocês dois, a mais ninguém. É a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Ela é exclusiva, não é a mesma. O mesmo relacionamento que eu tenho com Deus, não é o relacionamento com Deus, que eu tenho com Deus não é o mesmo relacionamento que a minha esposa tem com Ele. E vice-versa. São formas únicas, maneiras únicas, porque somos seres diferentes uns dos outros. Temos as nossas peculiaridades, temos as nossas particularidades. E Deus nos trata segundo esses princípios. Então existe uma tratativa, existe um momento, existe um jeito dele fazer isso acontecer entre ele e nós, de forma diferente. Nós vemos isso também, meus irmãos, no mesmo livro de João, capítulo 17, versos 22 e 23, quando o Senhor nos diz assim, a oração sacerdotal de Cristo. Essa oração é linda. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Como disse, está em João 17, 22, 23. E olha a ênfase aqui, a ênfase que o Senhor dá, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Outra coisa, queridos, importantíssima, tremenda, que está escrita aqui, para que nós sejamos bem-sucedidos em levarmos a mensagem do Evangelho a este mundo. Precisamos ter intimidade com Deus. Não é a técnica do evangelismo, não são as estratégias que nós usamos no evangelismo, não é isso que faz a coisa rolar, não é isso que faz acontecer. O que faz acontecer o bom resultado, a semente na terra boa, a produção dessa semente dando muitos frutos, é a nossa intimidade com Deus, porque Ele diz que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. O mundo só vai saber da pessoa dele se nós tivermos intimidade com Jesus. Sem intimidade com Deus, irmãos, não vamos ter êxito na nossa missão de evangelizar. E volto a repetir, a técnica, ela pode ser útil em alguns momentos, mas a solução é a intimidade. A igreja primitiva, quando ela evangelizava, nós vamos ver aqui um bom exemplo, tá? Ela fez isso única e exclusivamente porque eram pessoas de oração. Eles oravam e o chão sacudia, e o chão tremia. Eles oravam e as algemas caíam das mãos daqueles que estavam presos. Eles oravam e o poder de Deus caía. Tinham intimidade, sabiam com quem estava falando, porque a intimidade envolve exatamente o conhecimento. Pense bem,
Eu tenho 35 anos de casado. Conheço a minha esposa no profundo, como ela me conhece também. Agora imaginem só, você em um relacionamento onde você não conhece a pessoa que está ao seu lado, que dorme contigo. Eu sei tudo sobre ela, como ela sabe tudo sobre mim. Deus é a mesma coisa, irmãos. Eu fico pensando se nós fôssemos colocados numa sala de interrogatório e ali o nosso inquiridor chegasse para nós e falasse: fale tudo que você conhece de Deus. Comece a declamar, a falar tudo aquilo que você tem com Ele. Você, digamos assim, nos primeiros 30 segundos, conseguiria falar: Deus é tudo. Deus é tudo. Olha, sem Deus, Deus significa tudo. E você ia ficar nesse tudo nos 30 segundos. Depois de 30 segundos, quando o tudo, o outro cara que está lá do outro lado não está conseguindo mais ouvir essa palavra tudo, você não tem mais argumento. Por quê? O que eu falo de Deus? Ah, Deus é bom. Deus é tudo. Deus nos abençoa. Ó, Deus é o dono da vida. Não, mas vamos lá mais fundo. Vamos cavar mais. Vamos mais para dentro. Vamos entender isso. Por que Deus é bom para você? Por que Deus é abençoador? O que você entende disso? Como é que você descreve a tua relação com Ele? Isso é intimidade, irmãos. Se você não consegue descrever a tua relação com Deus, irmão, corra para os braços dele e tente fomentar essa amizade de uma maneira mais no profundo, de uma maneira que mexa com você, mas que mexa com o coração dele também, porque Deus está cansado de não ter verdadeiros adoradores. Tanto é que Ele está buscando os candidatos que têm aparecido, só misericórdia. Só misericórdia. Os candidatos a adoradores que têm aparecido na fila, lá do portão de Deus, estão sendo todos eles reprovados. E pouca gente presta atenção nisso. Mas o que isso tudo tem a ver com o texto? Nós vamos entender. Nós vamos entender. Em Tiago, capítulo 4, verso 8, nós lemos o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Achei muito duro isso. Vocês que têm duplo ânimo. Ou vocês que vivem em uma montanha russa. Uma hora está lá em cima, outra hora desce, aí sobe de novo e desce. Eu fico imaginando lá no salão celestial os nossos gráficos. Eu fico até imaginando como é que é o meu gráfico lá. Misericórdia. Nunca vi tanta linha sinuosa na minha vida. Jesus, tem misericórdia. Irmãos, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Intimidade, queridos. Então, nós temos uma coisa. A primeira coisa que nós aprendemos é que Ele fez a pergunta porque Ele não quer seguidores. E Ele precisava, digamos assim, desqualificar aqueles dois elementos. Tirá-los de seguidores e passá-los para discípulos. Jesus quer discípulos. A segunda coisa é que nós precisamos ser íntimos dele. E aí vocês vão entender melhor no decorrer do texto. Em terceiro lugar, Jesus perguntou porque Ele quer impactar nossas vidas. Jesus queria impactar a vida daqueles dois homens, como Ele o fez. Vamos ler o texto? Vamos ver o que está escrito lá em Isaías, capítulo 43, versos 18 e 19. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as coisas dos tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova. Agora ela surgirá.
Vós não sabeis? Eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. Amados e queridos irmãos em Cristo, a nossa vida, todos os dias, ela é uma vida de novidade. Porque quando você está ligado com Deus, é como eu disse das outras vezes, as coisas podem estar ruins aqui do lado de fora, mas você vive uma vida de novidade. Você entende quando o Senhor diz para você, não fique olhando para as coisas passadas, não fique olhando para as coisas ruins da sua vida, mas lembre-se que eis que agora eu faço uma coisa nova para você. Você vai ver isso todos os dias. E nós lemos isso também, meus irmãos, lá em 2 Coríntios 5,17, que diz, portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. Irmãos, a vida de uma pessoa impactada por Jesus funciona exatamente desta maneira. Jesus precisava impactar aqueles dois homens. E aí, olha só como ele fez. Agora, se a gente volta lá para o texto de João 1,39, onde nós lemos, eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Gente, era 4 horas da tarde quando aconteceu esse encontro. Quando os discípulos, aqueles dois homens, André e o seu irmão, seu colega, começaram a seguir Jesus, 4 horas da tarde. E quando Jesus se volta e diz assim, o que vocês estão buscando? O que realmente vocês querem ao me seguir? Aí eles vieram com essa, não, senhor, queremos saber onde o senhor mora. Tá bom, vem comigo, eu vou mostrar para vocês. Aí chegaram aonde Jesus estava, aonde Jesus estava morando. Jesus os convidou para entrar. E o texto sagrado diz o quê? Que eles permaneceram com Jesus durante todo aquele dia. Ou seja, só saíram de lá no dia seguinte. Agora, vamos aqui imaginar o quadro. Eles entram no lugar onde Jesus morava. Jesus disse, senta aí, vou passar para vocês um café, um chá, vamos conversar. E eles só prestando atenção naquela pessoa, totalmente diferente de todas as pessoas que eles conheciam. Havia algo no brilho do rosto daquele homem, havia algo no olho dele, no olhar que ele dava para nós, havia algo quando ele falava, aquela voz mansa, algo cativante, algo que fazia arder o coração deles, da mesma forma como ardeu o coração daqueles dois que estavam indo para o caminho de Emaús. E quando eles falavam, nosso coração não ardia quando ele nos falava. Eles foram impactados já de início, só entrando. Aí vocês tentem imaginar o quadro. Eles ali, junto com Jesus, começaram a conversar. A tarde findou, iniciou-se a noite findou, e eles foram avançando pela madrugada, e eles continuaram ali conversando. Quantas coisas não aconteceram? Eles foram modificados, eles foram mudados, e eles foram impactados por aquela poderosa convivência, por aquele momento extraordinário, o melhor acontecimento da vida daqueles dois. Mas vocês vão entender mais um pouquinho para frente. Quem estava ali era Jesus, o dono das palavras da vida eterna. Não tinha como deixar de escutá-lo. A sua voz, o seu olhar, o brilho da sua face refletiam algo que eles jamais viram. Foram totalmente impactados por Jesus. Agora vejam o resultado disso. E aí é onde eu quero chegar, meus irmãos. E aí é onde eu quero chegar. Nós tivemos Jesus tentando tirar eles da vida de seguidores e passá-los para a vida de discipulado. Nós vemos Jesus mostrando para eles a sua intimidade. Jesus os trouxe para dentro da sua casa. Começaram a conversar sobre tantos assuntos.
foram motivados, foram contemplando situações e coisas que eles não conseguiam enxergar antes com João Batista. Mas ali estava o Rei do Rei, do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e eles começaram a ver coisas que eles não estavam vendo antes. Foram totalmente mudados naquele encontro. E agora é o que vem o melhor. Um dos dois que ouviram João falar e o seguiram era André, irmão de Simão Pedro. Ele encontra primeiro a seu próprio irmão Simão e disse-lhe: nós encontramos o Messias, que é, sendo interpretado, o Cristo. E ele o trouxe a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que traduzido significa uma pedra. Está no próprio capítulo 1 isso, irmãos, que nós lemos agora. Olha que coisa interessante. André tinha sido impactado pela poderosa presença de Jesus. E aí logo a seguir ele encontra o seu irmão Pedro e diz assim: Pedro, meu irmão, você precisa experimentar o que eu experimentei ontem. Você já ouviu falar de Jesus? Alguma vez alguém te mencionou o nome dele? Pedro pode com certeza ter falado para o seu irmão, dizendo: sim, é verdade, é verdade. Eu ouvi alguma coisa sobre ele, pois nós estivemos, eu e o nosso irmão fulano de tal, que a Bíblia não diz quem é o outro discípulo, estivemos lá ontem, entramos na casa dele, passamos a tarde, passamos a noite, dormimos lá, dormimos tarde, porque ele ficou conversando com nós. Meu camarada, existe algo naquele homem que nenhum outro ser na terra possui. Você precisa conhecê-lo. Agora prestem atenção nisso. O rosto de André refletia a presença de Jesus, esse impacto que ele recebeu de Deus. Ele refletia isso, e naquele momento, naquele instante, Pedro enxergou isso nele, e Pedro quis conhecê-lo. E a Bíblia diz, o texto sagrado diz, que ele pegou Pedro, André pegou Pedro, e levou ele até Jesus, e o apresentou a Jesus. Jesus olhou para Pedro, conversou com ele, e falou para ele o seguinte: hoje você é Simão, mas amanhã você será Cefas, que quer dizer pedra, uma lasca de pedra. Naquele momento, o Senhor Jesus olhou para Pedro e falou assim: vou investir em você, a sua vida vai ser mudada, você vai liderar a minha igreja. Através de você, a igreja vai começar, o evangelho, a obra de Deus vai começar neste mundo. Você vai ser um dos líderes fundamentais dentro deste corpo, dentro dessa parte do corpo de Cristo. Ele profetizou para Pedro o que ele seria. Ele impactou Pedro da mesma forma como impactou André. Pedro se sentiu: ninguém nunca falou essas coisas comigo. Todo mundo me vê como um pescador burro, um cara ignorante. Agora olha só, André levou seu irmão a Jesus, e Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, fazendo dele um discípulo, um apóstolo. E quando Simão, fraco, impulsivo, volúvel e apaixonado, aproximou-se de Cristo, então houve a promessa: tu serás chamado Cefas, ou seja, pedra, fragmento de pedra. E se alguém de fato crer em Cristo, o resultado será uma completa transformação do seu caráter. E em lugar de fraqueza haverá força, coragem, paciência e verdadeira varonilidade. O vencedor muda a vida do vencido. Irmãos, é assim que funciona. No passado, o que a história nos mostra? Quando um reino entrava em um outro reino,
a primeira coisa que ele fazia era alterar alguns parâmetros. Nós vemos, por exemplo, no caso de Daniel e seus amigos, quando Nabucodonosor tomou Jerusalém e trouxe os cativos, e Daniel e seus amigos vieram no meio desses cativos, o nome deles foi mudado, segundo a perspectiva daquele rei. E nós vamos ver Paulo, que era Saulo antes, Jesus mudou o nome dele para Paulo. Nós vamos ver que todas as vezes que há uma pessoa vencida, o vencedor é quem determina as coisas sobre ele, é que determina o ritmo, é que determina a maneira, a forma como ele vai caminhar, é que determina como é que ele vai andar, como é que ele vai fazer. O vencedor determina o que o vencido fará. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro se rendeu diante daquela figura magnífica, tremenda, que era Jesus. E aí Jesus, vendo isso, falou: você não é mais Pedro. Você não é mais Simão. Você agora é Cefas. Cefas. Continuando. Em João capítulo 1, 43 e 44, nós vemos o seguinte relato. No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galileia e encontra Filipe. E lhe diz: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade, presta atenção nisso, cidade de André e de Pedro. Coincidência, irmãos? No dia anterior, dois dias antes, André teve a sua vida mudada. No dia seguinte, Pedro teve a sua vida mudada. E no dia subsequente, Filipe teve a sua vida mudada. Por quê? Porque ele viu o comportamento de André e de Pedro. Ele percebeu que havia alguma coisa que tinha alterado eles, algo tinha mudado eles. E com certeza eles falaram para Filipe: Filipe, rapaz, tu precisa conhecer esse camarada. Ele é diferente. Ele não é uma pessoa comum. Existe algo nele que nos altera, que nos muda, que nos modifica. Filipe ficou impactado com aquilo porque ele viu isso na vida de André e viu esse impacto também na vida do volúvel Pedro, daquele fanfarrão, daquele cara destrambelhado que falava um monte de tolices. E eles perceberam: poxa, para Pedro ficar empolgado assim, esse negócio é sério. E no dia subsequente, olha só, seguiu uma sequência. No terceiro dia, Jesus encontra Filipe e diz: me segue, Filipe. Ele falou: claro que eu vou te seguir, Senhor. Depois do que eu vi ontem na vida do Pedro, então, misericórdia, claro que eu vou te seguir. Que coisa tremenda. Filipe era da mesma cidade de André e Pedro, e com toda certeza viu o impacto que a pessoa de Jesus causou na vida dos seus dois irmãos, dos dois irmãos Pedro e André, amigos seus. Filipe estudava as Escrituras, nós vemos isso lá em 1,45. E pelas Escrituras percebeu que Jesus se enquadrava no perfil do Messias bíblico. Jesus o chamou e ele o seguiu. Agora, olha que coisa interessante, vamos continuar? Filipe encontra Natanael agora. Gente, isso é tremendo. Quando você começa a ler isso, não tem como você ficar quieto diante desse texto. Aí Filipe agora encontra Natanael. Natanael estava debaixo de uma figueira. Ele diz: nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: pode haver coisa boa vindo de Nazaré? Olha só o desdém de Filipe, ou de Natanael. Desdenhou da observação que Filipe tinha falado. Meu camarada,
nós achamos, o Messias apareceu, o Messias que é declarado na palavra, o perfil dele se enquadra totalmente na pessoa de Jesus. É Ele! Vamos lá, eu quero te apresentar Ele! Aí Natanael disse, pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Filipe respondeu, vem e vê. Jesus vendo Natanael, agora olha só que coisa interessante. Jesus vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. E Natanael lhe disse, de onde tu me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. E Natanael respondeu dizendo, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Está em João, capítulo 1, 45 a 50. Filipe chega para Natanael e faz a mesma coisa que André e Pedro fizeram com ele. Natanael faz um desdém danado do negócio, mas não ia decepcionar o amigo Filipe, né? Meu amigo, que isso? Ele está me chamando para ir lá conhecer a pessoa? Eu vou lá. Mas mal ele chegou, e Jesus fala para ele, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E ele falou, de onde você me conhece? Eu não te conheço, mas de onde é que você me conhece? E Jesus diz para ele assim, Natanael, preste atenção no que eu vou te falar. Antes que Filipe fosse falar com você, eu te vi debaixo da figueira. Mais um homem mudado, mais um homem impactado. Filipe seguiu a Cristo, porque foi diretamente impactado por ele. Filipe encontrou Natanael e lhe anunciou a sua extraordinária descoberta. Filipe enfrenta a oposição de Natanael, não com uma refutação contundente, mas com uma convocação à experiência. Isso tem um ensino profundo para nós, irmãos. Não podemos forçar as coisas nas pessoas. Nós podemos convocá-las a olhar para a nossa experiência, a olhar para o nosso testemunho, a olhar para a nossa vida. E é por isso que, sem intimidade com Deus, você não consegue esse resultado. Entendem agora? Sem intimidade com o Pai, nós não temos a forma, a maneira de impactarmos as pessoas com o nosso testemunho. Porque muitas das vezes vamos ficar calados. Não adianta argumentar com essas pessoas. Não adianta nós impormos a ela uma convicção que elas só vão alcançar se Deus as entregar. Se Deus colocar isso no coração dela. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem. Não somos nós. E o que Filipe fez com Natanael? Ele não confrontou Natanael dizendo, poxa cara, você é cético demais. Você é um crítico. Você é muito ácido. Meu Deus, você nem conhece o camarada e já está dizendo que ele não presta? Poxa, não fez isso. Ele simplesmente falou, vem comigo. Vem ver o que eu vi ontem. Vem ver o que aconteceu comigo. Ele convocou um amigo para dizer, tá vendo? Tem alguma coisa diferente dentro de mim. Eu nunca agi assim. Eu nunca fui assim. Agora, vem ver o que é, quem é o responsável por isso. Natanael tinha um conhecimento limitado, mas um coração sincero. Era um homem em quem não havia dolo. Ele aguardava o Messias e por isso, diante da onisciência de Jesus, porque foi uma obra da onisciência de Cristo, porque essa figueira com toda certeza não estava perto deles. Não estava. E o que espantou Natanael foi, mas vem cá, como é que você sabe que eu estava debaixo de uma figueira? Diante da onisciência de Jesus, ele se rendeu e confessou que Jesus era o Mestre, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Está lá em 1,49. Natanael acabara de ser impactado por Jesus. Perceberam, irmãos, a sequência?
Tudo começou por causa daquele maravilhoso encontro de tarde. Eles estavam, aquele encontro, aquele cafezinho gostoso, ou aquele chá com aquele pão que Jesus com certeza serviu para os discípulos. Tudo começou ali, irmãos. Eles foram impactados na intimidade de Jesus, dentro da casa dele, na cozinha de Jesus. Em Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são aqui da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, de 1 a 3. O que buscais? A voz de Jesus ecoa até este momento aqui, para nós. O que nós estamos buscando? Estamos buscando as coisas lá de cima? Estamos nos envolvendo com as coisas lá de cima? Estamos realmente buscando isso? Somos discípulos ou somos seguidores? Realmente, irmãos, vamos começar a olhar para nossas vidas. Vamos avaliar. Vamos nos avaliar neste momento. Somos seguidores ou somos discípulos? Lá em João 39, 39a, Jesus nos deixa um convite. Jesus nos deixa um convite. Você quer mudar? Você quer ter sua vida impactada? Você quer ter sua vida transformada? Se você se julga um seguidor, eu te quero como discípulo. Eu te quero como meu discípulo. Então Jesus nos deixa um convite. Lá em João capítulo 1, verso 39a, que diz: vinde e vejam. Venham para minha casa. Venham tomar um café comigo. Venham passar a tarde comigo e vocês vão ver as suas vidas mudadas. Irmãos, tudo começou naquele dia, após as 4 horas da tarde, quando aqueles 2 homens entraram aonde Jesus morava. Então, essa é a palavra que Deus me deu para a igreja, para que nós possamos entender e pensar, amados, ou somos seguidores ou somos discípulos. Lembrem-se do que eu falei há uns dias atrás, quando disse que o cristianismo ele é maravilhoso, porque ele sempre tem 2 opções. Uma é a certa e a outra é a errada. Não tem opção do meio, não tem, como é que se diz? Não tem uma ilhazinha que você possa encostar o seu carro e dizer que não, deixa eu encostar aqui um pouco. Não, você não tem como parar. Ou você está numa estrada ou você está numa outra estrada. Então, queridos, ou você é discípulo ou você é seguidor. Mas lembre-se que Jesus não está atrás de seguidores. Vamos ficar de pé, meus irmãos.